Vamos passar então ao momento do culto em que nós ouvimos a voz do Senhor, a exposição da sua palavra. Abra então a palavra de Deus, conforme se encontra no Evangelho de Marcos. Aqui na igreja nós temos o costume de pregar de forma sequencial os livros da Bíblia. Já tem um tempo que estamos em Marcos. Começamos lá no capítulo 1, fomos passando texto a texto e agora estamos já no capítulo 10. Hoje vamos tratar da porção dos versículos 17 a 31. Marcos 10, 17 a 31. Um texto conhecido da palavra de Deus, talvez você já tenha ouvido falar. O texto que trata sobre a história do jovem rico. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus neste texto. Marcos 10, versículos 17 a 31. Eu vou ler o texto e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que será feita. A palavra de Deus diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Santo e eterno Pai, a palavra do Senhor foi lida, está aberta diante de nós, e pedimos, ó Pai, que o Senhor agora nos instrua a partir dela. Que o Senhor, ó Deus, quebre as barreiras que porventura podem nos atrapalhar, talvez o barulho da chuva, ou qualquer outra coisa que esteja passando na nossa mente que nos deixe atrapalhados aqui para ouvir a voz do Senhor. Pai, nos ajude a focar naquilo que o Senhor tem a nos ensinar hoje, é o que pedimos. Edifique a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Você já passou por um momento daqueles que você estava seguro de algo, e aí alguma coisa acontece que te desmorona, que você perde a sua segurança? Teve uma vez que aconteceu isso comigo e com a Carisa. A gente estava na nossa viagem de lua de mel lá no Chile.
E aí a gente escolheu um hotel para ir, um hotel que a gente gostou, bonito, num lugar que a gente queria ir, frio, do jeito que a gente gosta. E tinha uma coisa que era importante ali. Naquele hotel tem um negócio chamado All Inclusive. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, não sei, mas deixa eu explicar. All Inclusive é quando você paga tudo antes e quando você chega lá está tudo disponível, porque você já pagou tudo antes. Você não precisa pagar as coisas lá. A comida já está lá porque você já pagou ela antes, você pode pegar a hora que você quiser ali. Ou os passeios que normalmente se faz, você tem um número já específico ali que está disponível porque você já pagou antes. Então é para não ter preocupação com o dinheiro. Você paga antes para chegar lá e está tudo incluído no pacote já. E a gente foi lá despreocupado. A gente chegou e começou a usufruir as coisas do hotel tranquilamente. E para a gente estava tudo bem. Só que passou uns 2 ou 3 dias e a gente percebeu que as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. O povo estava olhando meio torto para a gente. O povo, por exemplo, os garçons do restaurante, eles não queriam nem atender a gente. Eles estavam demorando horrores para chegar. A gente levantava a mão, eles não vinham. E a gente não estava sem entender. Mas o que está acontecendo? Até então que a gente chamou o chefe do restaurante e ele veio falar com a gente e ele falou uma coisa que a gente não sabia. Ele explicou para a gente assim, olha, no Chile é comum as pessoas pagarem gorjeta depois dos atendimentos. E a gente não pagou absolutamente nenhuma desde o momento que a gente tinha chegado. Então o povo não queria nem falar com a gente ali mais. Porque naquele contexto, naquele povo ali daquele país, é uma questão de educação, você dá uma gorjeta no final, como se fosse um preço pelo serviço prestado. Se alguém carrega a sua mala, se alguém te serve como um garçom, ou qualquer outro, se alguém é o seu guia num passeio que você vai fazer, eles esperam isso como se fosse uma obrigação, essa gorjeta no final. E a gente foi com a intenção de ser um all inclusive, eu já paguei tudo. Eu estava seguro que eu já tinha tudo ali, mas não. Eu tinha que ter esse algo extra que eu não esperava. E o texto de hoje nos mostra um jovem que ele passou por uma situação parecida com essa. Para ele tinha o necessário, ele tinha o suficiente, o que precisasse ter a mais ele pagava por aquilo, ele podia. Mas em algum momento ele notou que estava algo errado. E ele foi até Jesus para perguntar para Jesus o que é que estava faltando. E a resposta de Jesus mostrou um preço que ele não esperava pagar. E a sua segurança se esvaiu completamente. O texto traz algumas reflexões para nós. Qual é o preço da vida eterna? O que é necessário para a gente adquirir a ela? O texto de hoje vai nos mostrar que as riquezas desse mundo não são nada comparadas com a graça de Deus, elas não podem isso. Mas, na verdade, os resultados dessa graça têm um valor extremamente maior do que aquilo que é considerado valoroso para nós. Então, em resumo, o que a gente tem que aprender no texto de hoje é que as riquezas desse mundo não pagam o preço do reino, mas a graça do Rei resulta numa riqueza muito maior para os que se submetem a Ele. Deixa eu repetir. As riquezas desse mundo não pagam o preço do reino, mas a graça do Rei resulta numa riqueza muito maior para os que se submetem a Ele. A gente vai ver isso em 3 partes. Justamente a gente vai ver em primeiro lugar o preço que Jesus mostra, depois a gente vai ver a graça de Jesus concedida e por fim nós veremos os resultados a partir disso, conforme o texto nos apresenta. Então, em primeiro lugar, vejamos o preço que Jesus anuncia nesse contexto. Vamos ver primeiro como a história se desenrolou aqui. Veja o versículo 17 mais uma vez. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe:
Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente vê aqui que Jesus está continuando no caminho dele para Jerusalém. A gente já está nesse caminho para Jerusalém, já tem alguns sermões, mas até chegar lá, Jesus é interrompido várias vezes, como já foi, e ele sempre aproveita essas interrupções para ensinar os seus discípulos. Como eu tinha dito, Jesus está numa espécie de curso intensivo para os apóstolos, e aos poucos ele está ensinando tema a tema. A gente já viu temas sobre fé, sobre discipulado, sobre casamento, sobre as crianças no reino de Deus, e agora ele vai tratar do assunto discipulado e riquezas. O que a gente tem para aprender sobre isso? E aqui não foi diferente. Nesse contexto, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, mais uma vez, seguindo pelo caminho, um homem corre até Jesus e interrompe a sua caminhada mais uma vez. Sabemos que, no fim da história, esse homem é chamado de um homem rico, e o Evangelho de Mateus, quando trata da mesma história, fala que ele é um jovem. Por isso essa história é conhecida como a história do jovem rico. Então eu vou tratar dele dessa forma, o jovem rico. E algumas coisas já nos chamam a atenção nessa apresentação inicial do texto. O jovem vai correndo até Jesus, o texto diz que ele vai correndo até Jesus, e quando ele chega, ele se ajoelha de frente de Cristo, sugerindo que ele devia estar bem interessado e até aflito com aquilo que ele queria tratar com Jesus. O fato dele se ajoelhar e chamar Jesus de mestre também mostra que não é uma hipocrisia, ele está ali em reconhecimento também que Jesus ele é um mestre e que talvez ele tenha a resposta certa que ele queira. E a pergunta dele chama a atenção para nós também. Ele vira para Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele mostra interesse em sua vida espiritual. Devido à forma como ele vai até Jesus, a gente nota que ele identificou algo que ainda faltava. Ele fala que ele, de certa forma, que ele não se sente completo. O que falta? O que eu preciso para alcançar a vida eterna? E ele vai até Jesus para tentar desvendar esse mistério. E então a gente chega à surpreendente resposta de Jesus no versículo 18, que às vezes parece até uma coisa que a gente não entende. Jesus vira para ele e fala: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Vou trazer para a nossa igreja, não nossa específica, mas é para a igreja do nosso tempo hoje. Certamente é uma resposta nada semelhante ao que as igrejas fariam hoje. Sabe por quê? Pensa quem era esse jovem. Primeiro, ele é um jovem, ele é rico. O evangelista Lucas, no texto paralelo, quando ele fala desse texto, ele diz que esse jovem ele era um líder na sociedade também. Tudo que a liderança de uma igreja quer em alguém para entrar como membro dessa igreja. Jovem, interessado, pronto para trabalhar, tem dom de liderança, rico, dá um dízimo gordo. Certamente várias igrejas já iam pegar essa pessoa e falar: não, vem conosco, vamos trabalhar. Já coloca ele à frente de alguma coisa ali, de outra coisa aqui, bota para trabalhar. Mas não é isso a prioridade de Jesus. Não é isso que Jesus está preocupado. A diretriz de Jesus para nós aqui, sabe com o que você tem que se preocupar primeiro quando alguém chega? É com o coração. E a resposta de Jesus é direcionada ao coração daquele jovem. Jesus apontou a origem da bondade para ele. Ele direcionou a atenção do jovem para Deus, em primeiro lugar. É Deus quem é a fonte de todas as coisas boas, de quem todas as bênçãos terrestres fluem nesse mundo. Mas a gente só consegue entender melhor o restante dessa resposta de Jesus quando a gente vê o que ele fala em seguida. Olha o verso 19. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
Primeiro, note que Jesus está se tratando dos mandamentos, dos 10 mandamentos, mas ele foca em uma das tábuas. Não sei se você percebeu, mas ele foca na segunda tábua, que é a tábua da lei, que trata a respeito dos nossos deveres para com os nossos próximos. Ou seja, os nossos deveres externos, os nossos deveres mais aparentes, porque a primeira tábua se refere à lei para com Deus, coisas mais internas do coração, né? Amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, não fazer imagem de esculturas, adorar a Deus da forma como Ele requer e tudo aí vai. Jesus focou nessa segunda tábua da lei. E veja que eu não estou falando que esses mandamentos aqui eles são menores de forma nenhuma, eles devem ser cumpridos, mas às vezes a gente pensa que cumprindo as coisas que são aparentes, as coisas externas, isso é suficiente. Note então que a intenção de Jesus agora para a gente juntar as duas coisas é que Jesus queria remeter à bondade de Deus e depois apontar para os mandamentos e fazer o que com isso? Com que o jovem passe da sua confiança numa retidão moral que ele julga ter para uma retidão proposital no próprio Deus. O propósito central da nossa vida no próprio Deus. Jesus, o jovem vira para Jesus e fala: Jesus é um mestre, então ele deve ser bom, ele deve cumprir aquilo que é aparente, a segunda tábua da lei, que são as leis mais aparentes. Jesus deve cumprir, por isso eu vou chamar ele de bom. Mas Jesus vira para ele, Jesus não está falando que ele não é bom. Jesus está apontando para ele. A bondade está no coração daquele que ama a Deus. Que ele junta essas duas coisas. Eu acredito que muita gente acha que ser um cristão verdadeiro, um servo do Senhor exímio, é só ter uma conduta ilibada na sociedade, ajudar os pobres, cumprir a lei. Essas coisas externas, elas são boas, elas são necessárias e devem ser buscadas sim. Jesus em nenhum momento aqui ele está negligenciando a lei. Na verdade, ele está demonstrando que só a parte aparente da lei é que normalmente é observada, e na verdade as pessoas é que negligenciam a outra parte em referência a Deus. Por isso as perguntas para nós aqui têm que ser: e a nossa conduta interna em relação ao Senhor? A gente tem de fato obedecido a Deus no nosso coração, dado a Ele o primeiro lugar na nossa vida, cumprido com esses 4 primeiros mandamentos que Jesus não citou aqui? Você tem cumprido a primeira tábua da lei, que Jesus resume em outro momento, que é amar a Deus acima de todas as coisas? Eu acredito que o jovem rico ele não tenha entendido essa parte da resposta de Jesus. Porque a réplica dele para Jesus, veja aí, é: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A parte externa para ele estava cumprindo. Ou seja, para ele esse cumprimento externo da lei era suficiente. Até ele notar que parece que não está completo. Por isso ele vai até Jesus. E agora Jesus então dá uma resposta mais direta para ele. Olha o versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Tem muita gente que fala que o jovem rico, ele vem com hipocrisia, ele é um tipo de hipócrita diante de Jesus para perguntar ou chegar nele da forma como ele chegou. Mas eu acho que não, porque veja o que o texto fala que Jesus fez diante dele. Jesus o amou. Você percebeu isso? Está escrito aí, Jesus fitando. Esse fitar aí é uma espécie de Jesus deu atenção para ele, deu uma avaliada, e em seguida Jesus o amou, o texto fala. Isso não parece que condiz com alguém que está usando de hipocrisia diante dele. Na verdade, então, por isso eu acho que aquele jovem, ele até tenta
ele busca cumprir a lei, mas ele é um super, vamos dizer, autoenganado, porque ele tem uma noção muito baixa, muito supérflua da lei de Deus. E muita gente é assim. Olha para os 10 mandamentos, por exemplo, algumas pessoas podem dizer: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí minha mulher. Acho que eu estou bem para com Deus. Mas isso é um engano total, porque a exigência, o preço da lei é muito maior. Lembra quando Jesus diz que o matar não é só assassinar? Basta você ter ódio no seu coração e você já está em pecado. Ou então, quando fala de roubar, não é só o ato do furto, mas quando você é simplesmente injusto com alguém em alguma coisa, isso já é pecado. Isso já é quebra do mandamento. Cumprir a lei não é essa facilidade com que transparece a resposta do jovem rico aqui. Na verdade, a lei é importante, mas se a gente depender dela, a gente está perdido. Graças a Deus, ela não é o caminho. Mas Jesus, veja que ele nem toca nesse assunto com ele. Jesus é mais direto. Jesus vai direto no âmago da questão daquele jovem. E ao apontar para ele que ele deve deixar as suas riquezas, Jesus toca no centro do coração daquele jovem. Era uma questão específica daquele jovem rico. E em resumo, para a gente trazer para nós, o que Jesus está questionando é: no que o seu coração tem descansado? O que tem fundamentado o seu coração? No caso do jovem rico era: se você não tivesse, se você perdesse, se você deixar suas riquezas, mas você tivesse só a mim e me seguir, está tudo bem para você? Seu coração vai continuar descansado em mim? Esse é o preço que Jesus coloca aqui. Não basta cumprir a lei com o que você considera importante. Não basta demonstrar externamente como uma boa índole, sendo uma boa pessoa e tudo mais. O preço é muito mais alto do que isso. Vai exigir aquilo que é mais caro para você. É alto o preço. Um pastor chamado Timothy Keller, ele diz que o jovem rico, ele tinha Deus não como um salvador, mas como um patrão. Aquele que você obedece, o jovem rico estava tentando obedecer, mas aquele que você obedece e espera um salário em seguida. Mas Deus não é um patrão. Deus é um salvador. E se você quiser que Deus seja seu salvador, você vai ter que colocar no lugar daquilo que você considera um salvador para você. E todos nós temos algo desse tipo. O que você considera como salvador para você? O que você considera como sustentador da sua vida para você? Seu trabalho? Seu dinheiro? Sua aparência? Sua inteligência? Ou então seus familiares, seus pais, seus filhos? E a pergunta de Jesus para nós aqui é: se essas coisas desaparecerem, se você perder essas coisas, Cristo vai continuar sendo suficiente para você? Infelizmente, a maioria das pessoas responde como o jovem rico respondeu aqui. Olha o versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O trono do coração daquele jovem rico tinha outro rei, que não era Jesus. E que ensino tremendo a gente tem nesse primeiro ponto aqui.
Você pode ser uma pessoa exemplar, até amada por Jesus, como esse jovem rico era. O texto nos mostra que Jesus o amou. Mas ainda assim, a sua idolatria pode inundar seu coração de forma que pode te afastar do Senhor. Por isso, o preço que Jesus coloca aqui é: destrone tudo aquilo que toma o lugar do Senhor no seu coração. Coloque o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas vão estar em ordem. Mas para o jovem rico isso era difícil demais. E Jesus sabe que o problema é sério. E ele não é exclusivo daquele jovem. Por isso ele vai expandir isso agora para os seus discípulos. E juntamente com o ensino dessa alta exigência que ele apresenta, ele vai mostrar também em contrapartida a grandiosidade da graça de Deus. E esse é o nosso segundo ponto. A gente vai falar agora sobre a graça do Senhor. Veja aí os versículos 23 a 25 na continuação da história. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O jovem rico saiu, cabisbaixo, triste. O preço era alto demais para o coração dele. Jesus, então, ele volta para os seus discípulos. Agora ele está só com os 12 mais uma vez. E ele vai aproveitar o momento para ensinar para eles. Ele olha ao redor para verificar qual a reação dos seus discípulos a respeito daquilo que se passou. Provavelmente eles deviam estar calados ali, meio assustados com o que aconteceu. Então Jesus vai dar uma instigada neles para que eles falem alguma coisa. E Jesus fala então: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Em primeiro momento os discípulos estranham o que Jesus diz, eles ficam meio sem acreditar. Mas Jesus, ele insiste, ele quer ver o que os discípulos vão falar a partir disso. E ele fala, mais uma vez, quão difícil é. Ele até usa a palavra, filhos. Quão difícil é para aqueles que têm riquezas entrar no reino de Deus. E ele ainda usa uma ilustração para deixar mais claro e mais enfático. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uma explicação que precisa ser dada aqui. Ao longo da história da igreja, algumas explicações para essa ilustração de Jesus aqui foram sugeridas. Alguns diziam assim, Jesus não estava falando de uma agulha de verdade. Nos muros de Jerusalém existia um portão que era menorzinho, e por isso o nome do portão era agulha. E aí era difícil para quando você chegava com um camelo, você passar por ele, especialmente se ele estivesse carregando uma carga meio grande. Aí se você tirasse a carga, se você ajoelhasse o camelo como se fosse um homem se ajoelhando em sinal de humilhação e alguém puxasse, ia ser difícil, mas o camelo passava pelo portão chamado agulha. Outros diziam outra coisa ainda a respeito da interpretação dessa ilustração de Jesus. Eles diziam, Jesus não está falando literalmente de um camelo. Em aramaico era uma língua falada naquela época também, Jesus falava aquela língua, provavelmente ele até conversava naquela língua. A palavra barbante, ela tem uma pronúncia muito próxima da palavra camelo. Então, o que Jesus realmente estava tentando dizer é que é muito difícil um barbante entrar no buraco de uma agulha. Mas se você usar um pouco de saliva, forçar, empurrar e ir puxando, é difícil, mas não é impossível que ele passe. Não é nada disso. Explicações e mais explicações para tentar amenizar o que Jesus disse.
Não. Jesus não está querendo amenizar, ele está querendo enfatizar, e por isso ele utiliza uma metáfora, uma linguagem que mostra algo absurdo para enfatizar a dificuldade da coisa. No caso, é para mostrar quão difícil, para não dizer impossível, é se libertar do amor às riquezas. Meus irmãos, as riquezas, elas são um perigo potencial, sim, para a fé. Mas uma coisa importante a se dizer aqui, a fala de Jesus ela não é categórica no sentido de que todo rico está condenado. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Existem outros personagens que passaram por Jesus que eram ricos também, e Jesus não falou esse tipo de coisa. Por exemplo, você pode se lembrar de José de Arimateia. José de Arimateia foi aquele homem que ofereceu um túmulo para quando Jesus morreu. Ele era um homem rico. E Deus utilizou a riqueza daquele homem não para condená-lo, mas para algo bom. Então, o problema não é a riqueza em si, mas é a intenção do coração. Mas a riqueza é um potencial muito grande para ser um perigo para o nosso coração. E Jesus está usando ela como uma representação de que para seguir fielmente a Jesus, a gente tem que deixar tudo aquilo que está no trono do nosso coração para segui-lo. E veja como é a resposta dos discípulos para Jesus. Verso 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, a palavra aí seria melhor se tivesse espantados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Os discípulos chegam a essa conclusão aqui provavelmente por duas coisas. Eles perceberam que Jesus não estava falando mais só sobre o jovem rico, ele estava abrangendo. E aí, quando os discípulos pensaram sobre isso, eles devem ter pensado que, embora nem todo mundo seja rico, todo mundo que não é, ou pelo menos a maioria, almeja ser, ou almeja mais riquezas. Para melhorar a sua vida, às vezes nem é com uma intenção hipócrita ou algo assim, ou intenção errada, ou de bajular ou qualquer coisa assim. Não. Mas eles percebem que, em geral, a frase de Jesus, ela praticamente condena o mundo inteiro. E usando uma ilustração que traz impossibilidade de mudança. E, meu irmão, é exatamente isso que Jesus queria que os discípulos percebessem. Os discípulos tiveram um senso de inadequação aqui perante o que foi dito por Jesus. E isso é extremamente benéfico para nós muitas vezes. Porque às vezes Deus nos coloca situações para que a gente realmente se sinta inadequado, para que a gente olhe para Ele e veja que é nele que nós temos adequação, que é por Ele que a gente consegue dar mais um passo. Jesus, Ele quer justamente afastar a nossa confiança da nossa própria habilidade e transferi-la para uma confiança no Senhor em primeiro lugar. É por isso que Jesus diz no fim, para os homens é impossível mesmo. Vocês estão entendendo certo, discípulos? É impossível mesmo para vocês. É impossível mesmo para aquele jovem rico. Mas para Deus não. Porque para Deus tudo é possível. Na verdade, meu irmão, se a gente olhar com calma, não existe possibilidade para ninguém conseguir a própria salvação, para herdar a vida eterna que o jovem rico perguntou para Jesus. Porque ninguém consegue obedecer à lei perfeitamente e todos somos de alguma forma seres idólatras. Talvez a nossa idolatria não seja a riqueza,
Talvez ela seja a outras coisas. Mas para Deus, tudo é possível. É por Ele e por seu grande amor que há salvação. Meu irmão, esse é o centro, esse é o âmago da doutrina da graça. A gente falou isso um pouco no domingo passado sobre o texto das crianças. E eu quero que você veja o contraste nesse texto das crianças para esse texto aqui. Para a gente perceber esse ensino ainda de forma mais clara. Enquanto Jesus falou que as crianças pertencem ao reino de Deus, e elas não têm nada, absolutamente nada, no nome delas. E lembra que eram criancinhas, eram bebês, mas Jesus falou, delas é o reino de Deus. No nosso texto aqui agora, o jovem rico, que aos nossos olhos ele possui tudo. Ele tem o dinheiro que a tudo pode comprar. Mas para ele, Jesus não fala que pertence ao reino. Para ele, Jesus fala, para você falta uma coisa. E sabe o que faltava para o jovem rico? Deixar o tudo para que ele se fizesse como uma criança que nada tem. Porque o reino não pode ser comprado nem barganhado. Ele é uma dádiva de Deus pela graça. Entenda isso, meu querido irmão. O caminho que leva à vida eterna não pode ser barganhado. Não é o dízimo que você dá, não é uma oferta gorda que você pode ter dado. Você não compra passagem para o reino de Deus. É pela graça. Não é pela sua vida exemplar também. Não é pela sua imensa capacidade cognitiva, pelo seu dinheiro ou qualquer coisa grandiosa que você possua. É pela graça. E como a gente viu no primeiro ponto, se qualquer uma dessas coisas dominam o seu coração, na verdade o que Deus te fala é, tire, abandone, para depender unicamente da graça de Deus. E a gente vai caminhar agora para o último ponto. Porque você pode se perguntar assim, se é pela graça, se é um presente, para que serve então as diversas coisas que eu faço? De que vale obedecer então? Bom, a última coisa que a gente precisa ver então nesse texto é a respeito dos resultados. Veja que Pedro vai entrar nesse assunto. Olha a resposta dele para Jesus no verso 28, para a gente seguir. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro talvez estava preocupado a respeito da sua salvação. Lembra a Jesus que eles se encaixam naqueles que deixaram tudo por Cristo. E a pergunta levantada por ele aqui é basicamente algo assim, se para o homem é impossível, Senhor, mestre, qual o valor dos sacrifícios humanos então? Os sacrifícios que nós fazemos aqui, de deixar tudo para trás para te seguir, da entrega da vida, da adoração e tudo mais. Para que servem essas coisas se é pela graça? Em tese é isso que Pedro está questionando aqui. E a resposta de Jesus é completa para ele. Ela é tanto animadora, a gente vai ver isso, mas ela também contém uma advertência. Veja aí o que Jesus diz no verso 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A primeira coisa que Jesus faz para Pedro aqui é relembrar o custo, o preço já informado. Mas agora Jesus ele abrange mais. Veja que ele não fala só das riquezas aí. Ele até fala de casa, campos, coisas, bens materiais. Mas Jesus ele abrange também e fala agora sobre família também no meio.
Porque às vezes, meus irmãos, o custo de seguir a Jesus vai ser, por exemplo, um bom relacionamento com familiares. Deixa eu dar um exemplo que está próximo de nós. Próximo não em distância, mas em conhecimento. A gente ora constantemente pelo nosso pastor Patrick, que vai lá para o Oriente Médio, e lá ele prega a palavra do Senhor. E 2 jovens se converteram ao Evangelho de Cristo, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador delas. Só que elas estão pagando exatamente esse custo. A dificuldade de relacionamento com seus familiares mais próximos. Seus familiares são muçulmanos e eles não aceitam a conversão delas ao Evangelho de Cristo. E eu pergunto, você pagaria esse preço se estivesse no lugar delas? É bom a gente dar essa refletida. Mas Jesus ele vai trazer palavras animadoras para elas e para nós aqui também, quando a gente reflete sobre isso. Porque o que Jesus oferece aqui é um grande alento. Ele diz que já no presente, aqueles que o seguem recebem o cêntuplo daquilo que pagaram. E quando Jesus usa esse 100 vezes mais aí, é como se ele estivesse falando daquela questão do camelo também. É uma metáfora para falar que é muita coisa, que é muitas vezes mais. Entretanto, é importante notar que Jesus ele não trata só de coisas positivas aí, ele inclui um termo negativo aí, ele fala das perseguições também, você notou isso? E esse é um ponto importante porque é o único termo negativo da lista. E ele quer dizer que a vida cristã traz bênçãos, mas não elimina os sacrifícios. E é aí que está a resposta para a indagação de Pedro. Os sacrifícios e perseguições, esse deixar tudo que Pedro questionou, serve como um alerta para nos manter no caminho da obediência. Mas serve para nos lembrar também que o pote de ouro está lá sim no final do arco-íris. Mas até lá o caminho é árduo, mas Jesus está dizendo que não é sem ajuda. Tem muita coisa para nos ajudar nesse meio. E é aí que a gente entra nos benefícios. Eu acho que esses benefícios da submissão ao Senhor pode ser dividido em 2 coisas, 2 partes. Primeiro, é um benefício mais qualitativo. Isso quer dizer que tem a ver com a intensidade da forma como a gente desfruta das coisas nessa terra. Tem um comentarista chamado William Hendrickson que ele explica assim: apesar das perseguições que os crentes terão de suportar, eles serão capazes de gozar de suas possessões materiais, casas, campos, e das suas famílias também desfrutar delas com muito mais intensidade do que um ímpio pode gozar das suas. Sabe por quê? Porque para os ímpios, tudo aqui é agora ou nunca, e quando acabar, já era. Mas para nós não. É só um estágio passageiro, porque a gente aguarda uma redenção no porvir. E tudo então que a gente faz nesse mundo tem um gostinho de eternidade. Mas tem um segundo benefício. Esses benefícios são uma clara alusão à igreja de Deus também, à igreja de Cristo. Ou seja, a igreja nos oferece essas coisas. Se você não tinha com quem conversar e se relacionar, com a igreja você tem. Se você não tinha quem te aconselhasse, com a igreja você tem. Se você não tinha onde dormir, agora na igreja você tem irmãos que te acolhem. Se você tinha dificuldade de obter algo para se alimentar, a igreja pode te suprir. O segundo grande benefício do crente, já no presente, meu irmão, é poder desfrutar do auxílio, da comunhão e do amor do corpo de Cristo. E Jesus deixa a cereja do bolo para o final. Ele diz o mais importante, que aquilo que nos espera é uma vida eterna, cheio desses benefícios. Na verdade, só com eles
sem os sofrimentos. É o resultado de um esforço, de um sacrifício que vale a pena. É como se Jesus estivesse dando a resposta final para Pedro aqui. Pedro, você deixou tudo? Você e os discípulos? Às vezes é difícil entender, às vezes é difícil suportar aquilo que nos era caro. Mas aos poucos, os benefícios vão aparecendo e vão crescendo, e no final, você certamente vai poder dizer: valeu a pena. Mas Jesus deixa mais ainda uma última advertência. Porque é sempre bom a gente ter uma advertência para refletir no final. Versículo 31. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Como se Jesus estivesse então falando: por isso, Pedro, quando você estiver se colocando em primeiro, quando você estiver achando que você é a prioridade para alguma coisa, saiba que o lugar dos primeiros no reino é o dos últimos. Mas aqueles que são realmente os últimos, aqueles que deixaram tudo para me seguir de fato, esses serão os verdadeiros primeiros para mim. Meus irmãos, hoje a gente viu um pouco sobre o preço exigido para se alcançar a vida eterna. É alto, tão alto, que não há quem consiga pagar por si mesmo. Mas é pela graça de Deus que isso se torna possível a nós. E as riquezas que a gente antes achava necessárias aqui para comprar uma passagem para o céu, não servem para isso. Na verdade, aquilo que nos é oferecido pela graça do Senhor é muito mais rico para nós. Mas para finalizar, como essa graça pode nos alcançar? Deixe-me terminar falando um pouco sobre isso. Quando Jesus falou ao jovem rico que ele deveria deixar tudo, todos os seus rendimentos aos pobres e o seguir, você pode ter achado isso algo muito absurdo, muito extremo. Mas mais uma vez, o pastor Tim Keller ele lembra algo interessante da história. Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Lembra disso? Diz o texto que Jesus o amou. E sabe por quê? Porque Cristo se identificou com aquele jovem. Em que sentido? Cristo também era um rico, muito mais do que aquele jovem. Ele era dono de todo o universo, ele era senhor de céus e terra, com toda a glória que como Deus ele poderia ter. Mas o que Cristo fez foi semelhante ao que ele pediu ao jovem rico. Cristo deixou toda a sua riqueza e glória. O apóstolo Paulo diz que Cristo se fez pobre por nós, por você, para poder compartilhar toda essa riqueza com você. E o que ele exige de você é nada mais do que ele mesmo já fez. Ele deu a própria vida por você. Agora é a sua vez de abrir mão da sua riqueza, seja ela qual for para você, por ele. O maior preço ele já pagou, que foi o teu pecado na cruz do Calvário. A oportunidade de receber essa graça está à tua porta hoje, aqui, por meio da palavra dele sendo pregada. E os resultados, esse texto nos mostrou, eles são eternos. A pergunta que fica para nós é: de qual lado você vai querer ficar? Do que satisfaz o seu coração, ou do que tem a eternidade ao lado de Cristo? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado, Deus, porque às vezes a gente precisa de uma palavra aguda como essa, que penetra fundo no nosso coração, que nos faz refletir. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor não nos deixe responder como o jovem rico respondeu nesse texto, triste e cabisbaixo, porque ele não queria destronar o coração dele com as coisas desse mundo. Deus, entre no nosso coração e tome-o para o Senhor. Que o Senhor reine nas nossas vidas, pois não há caminho melhor do que ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nos ajude cada vez mais nisso, a ter essa consciência, é o que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.